Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa, espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Outro sim, estou chegando ao meu 100k. Quero pedir para você que é inscrito, se você conhece pessoas que gostam de crochê, de peças fáceis e ainda não é inscrito no nosso canal, compartilhe com ele o nosso vídeo e peça para ele se inscrever. Desde já, o meu muito obrigado a todos vocês que puderem e fizerem. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com o barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 221 gramas. Na largura ficou com 42 centímetros e no comprimento ficou com 72 centímetros. Para você que não trabalha com barbante e quer que eu traga este caminho de mesa com outro fio, deixa nas mensagens se querem e qual a linha que querem, que eu com certeza trarei. Tem muita gente que não trabalha com barbante, só trabalha com linha, então eu quero atender a vocês também. Então você que não trabalha com barbante, só trabalha com linha, deixa nas mensagens se querem que eu traga e qual o fio que vocês querem que eu faça. O fio que ganhar, com certeza trarei uma aula para vocês. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu achei muito lindo, por isso resolvi trazer para vocês. Espero que gostem. Eu não vou deixar o gráfico aqui para vocês, porque eu tirei de uma foto, então não tem como eu colocar a foto para vocês. Eu tirei de uma foto do Pinterest. Mas eu acredito que todos vocês vão sim conseguir fazer. Eu expliquei o máximo que eu pude, então eu tenho certeza que todos vão conseguir fazer. Então este é o gráfico da nossa aula de hoje. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante fio 4. Já adiantando a vocês que eu uso o barbante que eu tiver no momento. Eu não me apego a um fio porque eu não tenho um fio específico, então eu uso o barbante que eu tiver. Então, vocês façam o mesmo. Usem o barbante que quiser e tiver. Este é o fio 4. Podem fazer também com o fio 6. Fica a critério de vocês. Aliás, vocês podem fazer com o fio que tiverem. Este é o fio 4. E a agulha que eu vou usar é a agulha de número 3,5 milímetro. Vamos iniciar com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 63 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 63 correntes. Feitas as 63 correntes, vou marcar a última que fiz e vamos fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Esse será o meu primeiro ponto alto. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos. Então, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui estamos com 3, vou fazer o quarto ponto alto. Para você que não sabe fazer o ponto alto, vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar as últimas 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Então, eu vou fazer 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra. Aqui no meio, eu vou fazer uma carreira de ponto rede, de quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente,
vou fazer um ponto alto. Então, eu já fiz aqui um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular 2 correntes, na terceira, ponto alto. 2 quadrados, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira, ponto alto. Vou fazer assim até quase a outra ponta. Por que até quase a outra ponta? Porque, como eu falei, lá na outra ponta, nós vamos encerrar com 4 pontos altos. Então, eu vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Encerrei aqui a nossa primeira carreira. Então, eu fiz 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra. Para essa quantidade de correntes, aqui no meio, nós vamos ficar com 19 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 quadrados. Para vocês que me perguntam como fazer maior, vocês vão acrescentar de 2 em 2 correntes, porque é o tamanho dos quadrados. É a quantidade de correntes que nós vamos usar nestes quadrados. Lembrando a vocês que terão que ser quadrados em quantidades ímpares. Por exemplo, aqui tem 19. Se vocês quiserem fazer maior, vocês vão acrescentar mais 2 quadrados. Então, vai ficar com 21. E assim por diante. Sempre números de quadrados ímpares. Ok? A nossa próxima carreira, nós vamos repetir o mesmo que fizemos nesta. Então, onde são pontos altos, eu vou repetir os pontos altos. E onde são as correntes, vou repetir as correntes. Vamos a ela? Eu vou fazer aqui 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou repetir os pontos altos da carreira anterior. Então, vou repetir os 3 pontos altos. Esses 4 pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Apenas copiar. Então, eu já fiz aqui os 4 pontos altos. Vou repetir os quadrados da carreira anterior. Como eu falei, esta carreira, nós vamos repetir o mesmo que fizemos na carreira anterior. Apenas repetir. Onde são correntes, vou fazer as 2 correntes. E no ponto alto, repetir o ponto alto. Então, eu vou fazer assim até o final desta carreira. Pronto, já finalizei aqui a segunda carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira já será a nossa primeira carreira do gráfico. Iniciei essa carreira porque apenas repeti o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Os 4 pontos altos. E aqui eu copiei 9 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Vou fechar o quadrado do meio. Este é o nosso quadrado central. Então, aqui são 2 correntes. Eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. E repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui eu fechei o quadrado do meio. Automaticamente, deste lado, vai restar 9 quadrados. Eu vou copiar e os 4 últimos pontos altos. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Então, assim ficou esta carreira. Ficamos com 9 quadrados de um lado, 9 quadrados do outro e fechei o quadrado do meio. Vamos à próxima carreira. Iniciei essa carreira, apenas repeti o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Nessa carreira, nós copiamos 8 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. São 2 correntes, eu vou colocar aqui os 2 pontos altos. 1, 2. E copiar aqui o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos. Aqui em cima dos pontos altos, eu vou fazer uma corrente, apenas uma corrente. Vou para o último ponto alto e vou copiar este ponto alto. E vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos, fiz uma corrente em cima dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Ficou desta forma. Vou repetir os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Pronto, finalizei esta carreira. Copiei aqui o início,
que são os pontos altos e os quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos. Aqui em cima dos pontos altos, coloquei apenas uma corrente. E fechei o quadrado após os pontos altos. Repeti os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Vamos para a nossa próxima carreira. Iniciei essa carreira. Repeti os 4 pontos altos e aqui eu copiei 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. E repeti o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, eu vou pular estes pontos altos. E aqui nesta corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz uma argola aqui com 5 correntes. Novamente, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou pular estes 3 pontos altos e vou repetir apenas o último ponto alto. E vou fechar o quadrado após os pontos altos. São 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, o nosso gráfico ficou desta forma. Vou copiar o restante da carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, mais uma carreira finalizada. Repeti este início, aí fechei o quadrado antes dos pontos altos, e aqui eu fiz 5 correntes, um ponto baixo aqui no quadrado central, 5 correntes, pulei os pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos, e aqui no meio eu fiz essas 2 argolas com 5 correntes cada. Vamos continuar o nosso trabalho. Iniciei a carreira. E aqui eu fiz somente 6 quadrados. Então, a cada carreira, nós vamos eliminar um quadrado em uma ponta e na outra. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, com os 2 pontos altos, da mesma forma que nós já vemos fazendo, e vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos. Vou repetir as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou na argola, então, eu vou pular estes 3 pontos altos. E aqui na argola, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz aqui uma argola com 5 correntes. Novamente, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou na próxima argola, ponto baixo. Fiz aqui a segunda argola desta carreira. Vou fazer agora a terceira argola. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular estes 3 pontos altos e repetir apenas o último ponto alto. E fechar o quadrado após os pontos altos, com os 2 pontos altos. 1, 2, e repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, esta carreira ficou desta forma. Nós ficamos aqui no meio com 3 argolas. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Pronto, mais uma carreira finalizada. Neste início, eu apenas copiei, fechei o quadrado antes dos pontos altos. Aqui eu fiz 3 argolas. Então, aqui vamos supor que é uma argola. Aqui eu fiz 2 e aqui eu fiz 3 argolas. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos, fiz 5 correntes, um ponto baixo nesta argola. 5 correntes, um ponto baixo nesta argola, 5 correntes, pulei estes pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Então, este aqui é o meio de um triângulo que nós fizemos. Então, eu abri o triângulo, agora eu vou fechar. Eu vou fechar e vou abrir, vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer um deste lado e um deste lado. Vamos continuar o nosso trabalho. Então, já iniciei esta carreira, apenas copiando. Nesta carreira, eu copiei 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos.
Vou colocar aqui os 2 pontos altos. E copiar este primeiro ponto alto. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos. E em cima destes pontos altos, eu vou repetir novamente o nosso triângulo. Então, eu vou repetir esta corrente. Então, eu vou fazer uma corrente, pular os pontos altos e repetir apenas o último ponto alto. Então, observem que aqui eu estou iniciando o triângulo. Então, esta carreira é essa primeira carreira e esta carreira é essa que nós vamos fazer agora. Feito isto, vou fechar um quadrado aqui após os pontos altos, que será na minha primeira argola. Nesta carreira, nós fizemos 3 argolas, então, eu vou fazer 3 pontos altos nesta argola. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, na argola, nós ficamos com 3 pontos altos e repetir este ponto alto da carreira anterior. Vou fazer a argola, porém, agora eu vou fazer esta carreira, então, eu vou fazer apenas 2 argolas. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou na argola do meio e vou fazer um ponto baixo. Eu fiz uma argola. Novamente, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 3 pontos altos nesta argola. Então, 1, 2, 3 pontos altos. E repetir este primeiro ponto alto da carreira anterior. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos na argola e copiei o ponto alto da carreira anterior. Vou fazer aqui novamente uma corrente, pular os 2 pontos altos e fechar o quadrado após os pontos altos. Então, vou fechar aqui com os 2 pontos altos, porque são 2 correntes. Então, ficou desta forma. Vou completar e já mostro para vocês. Então, assim ficou esta carreira. Então, observem que esta carreira aqui, e esta carreira de 2 grupos de pontos altos intercalados por uma corrente, é esta carreira. Então, aqui eu abri o triângulo e vou fechar. Automaticamente, vou abrir 2 triângulos, um nesta ponta e um nesta. Então, o mesmo que eu fiz neste trabalho do meio, eu vou fazer nas 2 pontas. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos, aqui em cima dos pontos altos, eu fiz apenas uma corrente e fiz 4 pontos altos, aliás, 3 pontos altos na argola e repeti o ponto alto da carreira anterior. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. 5 correntes, ponto baixo na argola do meio, 5 correntes, deste lado eu fiz 3 pontos altos na argola, repeti o ponto alto da carreira anterior, uma corrente, pulei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Vamos continuar o nosso trabalho. Iniciei esta carreira, copiei apenas 4 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, 2 pontos altos. Repeti o ponto alto da carreira anterior, fechei um quadrado antes dos pontos altos. Vou fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou aqui no meio, nesta corrente, e vou fazer um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pular estes pontos altos, os 3 pontos altos, repetir o último ponto alto. E na argola, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer aqui 2 correntes. 1, 2, apenas 2. Vou pular estas correntes. Na outra argola, eu vou repetir aqui os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui no meio, nesta corrente, vou fazer um ponto baixo. Novamente, 5 correntes, 1, 2, 3,
4, 5. Vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, vou copiar este ponto alto e vou fechar este quadrado. Vou fazer aqui os 2 pontos altos. E repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, esta carreira ficou desta forma. Vou completar e já mostro para vocês. Pronto, finalizei mais uma carreira. Então, copiei os pontos altos, e nesta carreira apenas 4 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, fiz aqui 5 correntes, fiz um ponto baixo aqui na corrente do meio, 5 correntes. Aí, eu copiei este ponto alto, que é o nosso último ponto alto da carreira anterior, e na argola fiz 3 pontos altos. Ficamos aqui com 4 pontos altos. 2 correntes, já fui para a próxima argola, argola do outro lado. Aqui eu fiz na argola os 3 pontos altos e copiei o primeiro ponto alto. Fiz as 5 correntes, ponto baixo nesta corrente, 5 correntes, fechei o quadrado após os pontos altos. Deste lado também ficamos com 4 quadrados. Então, observem que este triângulo do meio eu abri e agora estou fechando. E automaticamente estou abrindo um triângulo de um lado e do outro. A nossa próxima carreira será esta carreira de 3 argolas. E nós já vamos fechar o triângulo do meio. Vamos a ela. Iniciei a carreira. Nesta carreira, fiz apenas 3 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Fechar com os pontos altos e copiar o primeiro ponto alto. Vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um ponto baixo na primeira argola. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um ponto baixo na segunda argola. 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntes. Vou copiar aqui o último ponto alto. E nestas 2 correntes, vou fazer os 2 pontos altos. 1, 2. E copiar o ponto alto do outro lado. Novamente, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pular os pontos altos na argola, ponto baixo. 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Copiar o último ponto alto e fechar o quadrado após os pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos e repetir o ponto alto da carreira anterior. Copiar os 3 últimos quadrados e os pontos altos. Esta carreira ficou desta forma. Vou completar e já mostro para vocês. Pronto. Esta carreira ficou desta forma. Os pontos altos, 3 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos. Aqui no meio eu fiz 3 argolas. Então, observem que esta carreira é esta carreira aqui de 3 argolas. E nesta carreira, eu fechei o triângulo do meio. Então, aqui, até aqui eu abri o triângulo, aqui eu fechei o triângulo do meio. Então, agora nós ficamos com 2 triângulos, um numa ponta e outro na outra. Agora, na continuação do nosso trabalho, eu vou fechar estes 2 triângulos e automaticamente vou abrir um triângulo aqui no meio, encerrando as carreiras, fechar o triângulo. Vamos à próxima carreira. Iniciei esta carreira com os 3 quadrados. Agora, eu vou abrir aqui um quadrado. Então, vou fazer 2 correntes, vou pular os 2 pontos altos e vou repetir o último ponto alto. Então, agora, em cima dos pontos altos, eu abri um quadrado. Então, ficamos agora com 4 quadrados. Vou fazer mais 3 pontos altos nesta argola. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto baixo na argola do meio. Novamente, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Nesta argola, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2,
3 pontos altos. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou fazer aqui uma corrente, pular estes pontos altos e copiar o último ponto alto. Novamente, 3 pontos altos na argola. 1, 2, 3 pontos altos. 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo na argola do meio. 1, 2, 3, 4, 5. 3 pontos altos na argola. 1, 2, 3 pontos altos. Copiar o ponto alto da carreira anterior. E aqui em cima destes pontos altos, vou abrir um quadrado. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o último ponto alto. Copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei esta carreira. Copiei os pontos altos, copiei os 3 quadrados da carreira anterior. Nesta carreira, eu abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, fiz 2 correntes e abri um quadrado em cima dos pontos altos. Copiei apenas o último ponto alto. Na argola, eu fiz 3 pontos altos. 5 correntes, um ponto baixo na argola do meio. 5 correntes, deste lado novamente. 3 pontos altos e copiei o ponto alto da carreira anterior. Fiz uma corrente, pulei esses 2 pontos altos. Do outro lado, repeti o mesmo que eu fiz deste. Então, na argola, fiz 3 pontos altos, 5 correntes, ponto baixo na argola do meio, 5 correntes. Na próxima argola, 3 pontos altos, repeti o ponto alto da carreira anterior, abri um quadrado em cima dos pontos altos e copiei os quadrados da carreira anterior. Observem que aqui eu estou fechando os 2 triângulos das pontas. Nós fizemos agora esta carreira aqui de 2 argolas. E estou reabrindo o triângulo do meio. Então, esta carreira é esta e esta carreira é a nossa segunda carreira. Agora, nós vamos começar a fechar este triângulo e continuar abrindo o triângulo do meio. Iniciei esta carreira, apenas copiando o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, ficamos aqui com 4 quadrados. Agora, vou abrir mais um quadrado, então, ficaremos com 5 quadrados. Vou fazer as 2 correntes, pular os pontos altos da carreira anterior, copiar apenas o último ponto alto. Então, ficamos aqui com 5 quadrados. 4 da carreira anterior e o que nós abrimos em cima dos pontos altos. Aqui na argola, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, 1, 2. Vou para a próxima argola, próximo aos pontos altos, vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. E repetir o ponto alto da carreira anterior. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui nesta corrente do meio fazer um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou repetir este ponto alto. Na argola, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, 1, 2. Na próxima argola, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, repetir o ponto alto da carreira anterior, abrir um quadrado em cima destes pontos altos. Pular os pontos altos, copiar apenas o último ponto alto. Abrir um quadrado em cima destes pontos altos. Vou copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago. Pronto, mais uma carreira finalizada. Os pontos altos, os quadrados da carreira anterior. Abri um quadrado em cima destes pontos altos. Nas 2 argolas, eu fiz aqui 3 pontos altos nesta argola, 2 correntes. Na outra argola, 3 pontos altos, copiei o ponto alto da carreira anterior. 5 correntes,
um ponto baixo aqui no meio, 5 correntes. Deste lado, repetir o mesmo que eu havia feito deste. Então, observem que aqui estamos fechando os triângulos nas pontas e abrindo o triângulo do meio. A nossa próxima carreira, nós já vamos fechar os 2 triângulos e vamos continuar trabalhando apenas no triângulo do meio, até fechar este triângulo também. E assim, encerrar o nosso gráfico. Iniciei esta carreira, então, copiamos os 5 quadrados da carreira anterior, 1, 2, 3, 4, 5, e abri este quadrado. Então, nessa carreira, ficamos com 6 quadrados. Vou fazer aqui nas 2 correntes os 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, ficou desta forma, fechamos um triângulo da ponta. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou nesta argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pular estes 3 pontos altos, copiar o último ponto alto. Fechar este quadrado com os 2 pontos altos. 1, 2. Copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, observem que aqui também fechamos este triângulo na outra ponta. 2 correntes, abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Completar essa carreira apenas copiando. Vou completar e já mostro para vocês. Pronto, finalizei mais uma carreira. Os pontos altos, copiei os quadrados da carreira anterior e abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, nesta carreira, ficamos com 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Fechei este quadrado do meio, então, copiei este ponto alto, 2 pontos altos nas correntes e copiei o ponto alto do outro lado. Fiz aqui 5 correntes, ponto baixo, 5 correntes, na outra argola, ponto baixo, 5 correntes, fechei o triângulo deste lado. Então, eu copiei o último ponto alto, 2 pontos altos nas correntes e o primeiro ponto alto deste lado. Abri um quadrado em cima destes pontos altos e repeti, copiei o restante da carreira. Então, nós já fechamos estes 2 triângulos das pontas. Agora, para completar o nosso gráfico, eu vou fechar este triângulo do meio. Iniciei esta carreira, copiando os quadrados da carreira anterior e abri um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Na argola, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Feito isto, vou fazer agora 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou na argola do meio, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Deste lado, vou repetir os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos na argola e copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou abrir um quadrado em cima destes pontos altos. Então, 2 correntes, copiar o último ponto alto. Copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Pronto, aqui está. Pontos altos, quadrados da carreira anterior, abri um quadrado em cima destes pontos altos. Na argola, fiz as 3 correntes, aí fiz 2 correntes, ponto baixo na argola do meio. Deste lado, repeti da mesma forma, 5 correntes, 3 pontos altos na argola e copiei o ponto alto da carreira anterior. Abri este quadrado, repeti os quadrados da carreira anterior e os pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Iniciei esta carreira, chegamos nos pontos altos. Eu abri um quadrado aqui em cima destes pontos altos e nas argolas, eu vou fazer os 3 pontos altos deste lado. 1, 2, 3 pontos altos. As 2 correntes, 1, 2. Na argola do outro lado, vou fazer aqui os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou copiar o ponto alto da carreira anterior.
Vou abrir um quadrado em cima destes pontos altos, 2 correntes, pular os pontos altos, copiar o último ponto alto, copiar o restante da carreira. Pronto, aqui está. Os pontos altos, os quadrados, abri um quadrado em cima destes pontos altos. Nas argolas, eu fiz aqui os 3 pontos altos deste lado, 2 correntes. Na outra argola, 3 pontos altos, copiei o primeiro ponto alto, abri um quadrado em cima destes pontos altos e repeti o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa última carreira. Nossa última carreira é essa primeira carreira. Eu vou repetir os quadrados, abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos, fechar apenas este quadrado com pontos altos, abrir um quadrado em cima destes pontos altos e copiar os quadrados da carreira anterior e os pontos altos. Como é só repetição, nós vamos fazer aqui esta primeira carreira, eu vou fazer e já trago ela pronta para vocês. Pronto, fiz aqui a última carreira, que é a nossa primeira carreira, e finalizei aqui o gráfico. Então, eu fiz os pontos altos, os quadrados da carreira anterior, abri um quadrado aqui em cima destes pontos altos, fechei apenas o quadrado do meio. Deste lado, repeti da mesma forma, abri um quadrado em cima dos pontos altos e repeti o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, desta forma, eu fechei aqui o gráfico. O nosso gráfico tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. Então, até a 7ª carreira, nós abrimos este triângulo principal e daí para frente, mais 6 carreiras, fechamos o nosso triângulo principal. Aqui ficamos com 4 triângulos. Um no meio, 2 de um lado e do outro, e finalizamos com o do meio. Eu acho que eu consegui passar tudo direitinho para vocês, não é? Eu acho que não restou nenhuma dúvida. Caso tenha restado alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo para vocês sanarem as dúvidas de vocês, mas eu acho que eu consegui passar tudo direitinho. Agora, eu vou fazer 3 carreiras de ponto rede. Feitas as 3 carreiras de ponto rede, eu vou repetir novamente este gráfico. Vou fazer assim por 3 vezes. Então, vou repetir este gráfico 3 vezes. Quando eu repetir os 3 gráficos, eu trago para nós fazermos as últimas carreiras por toda a volta. Aí serão carreiras por toda a volta circular. Ok? Então, eu vou completar e já trago para mostrar para vocês. Pronto, já fiz aqui os 3 gráficos e entre eles 3 carreiras de ponto rede. Então, eu fiz aqui o primeiro gráfico, 3 carreiras de ponto rede, repeti o gráfico, mais 3 carreiras de ponto rede e fiz o último gráfico. Encerrei aqui com 2 carreiras de ponto rede. Nós iniciamos com 2 carreiras de ponto rede e vamos encerrar com as 2 carreiras de ponto rede. Apenas no meio, entre os gráficos, apenas no meio, entre os gráficos, foi que eu coloquei 3 carreiras. Nas pontas, apenas 2 carreiras. Eu fiquei aqui no total de carreiras, vocês sempre me perguntam quantas carreiras que eu fiquei neste trabalho. Então, no total, todas as carreiras, da primeira até essa última carreira, até aqui, eu fiquei com 49 carreiras. Ok? Agora, vamos fazer as nossas últimas carreiras por toda a volta. Eu não vou deixar gráfico para vocês, porque eu tirei esse gráfico de uma foto que eu vi no Pinterest. Então, eu não posso deixar a foto aqui para vocês. Então, por isso, não vou deixar o gráfico. Para a última carreira, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Este será o meu primeiro ponto alto. Aqui nesse espaço, eu vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos por causa da corrente que eu fiz para subir. Vou fazer uma corrente, pular um espaço, no próximo espaço, mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos.
uma corrente, pular um espaço, no próximo espaço, mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, eu vou fazer assim, até chegar na outra ponta. Quando chegar na outra ponta, eu trago para mostrar para vocês como nós faremos nas pontas. Vou completar, vou fazer assim, nesta lateral. Quando chegar aqui nesta ponta, eu trago para mostrar para vocês como nós vamos fazer aqui, ok? Então, como eu falei, eu trouxe aqui este bico para fazer junto com vocês, para vocês fazerem desta forma em todos os bicos. Então, eu fiz aqui no último quadrado os 3 pontos altos. Vou completar o quarto ponto alto neste ponto. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos, ok? Agora, nós vamos fazer a nossa carreira aqui em cima, aqui na base. Então, eu vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou virar o meu trabalho e agora aqui no bico eu vou repetir estes pontos altos. Então, eu vou colocar um ponto alto aqui na ponta também, onde eu finalizei esta carreira, eu vou iniciar esta carreira aqui, esta base aqui. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui no mesmo ponto de base e vou copiar os outros 3 pontos altos para mim continuar aqui com 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Então, este bico ficou desta forma. Então, eu fiz aqui os 3 pontos altos no espaço e o ponto alto nesta última corrente. Vamos colocar assim, nesta corrente. Feito isto, eu fiz aqui 5 correntes. Feitas as 5 correntes, vou virar o meu trabalho. E agora, aqui em cima destes pontos altos, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto nesta primeira corrente também. E vou copiar os 3 pontos altos da carreira anterior. Conseguiram entender? Então, nós ficamos com 4 pontos altos, 5 correntes e 4 pontos altos em cima dos pontos altos. Então, aqui nós só copiamos os pontos altos da carreira anterior. Agora, nos quadrados, nós vamos continuar intercalando. Então, nós vamos fazer uma corrente, vou aqui no próximo quadrado e vou fazer os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Uma corrente, pular um quadrado, no próximo quadrado, os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta. Lembrando que nos bicos, nos 4 bicos, nós vamos fazer desta forma. Vou continuar fazendo esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Como prometido, eu trouxe aqui essa última carreira para nós finalizarmos juntos e iniciar a segunda carreira e assim fazer por algumas carreiras. Então, eu fiz aqui os 3 pontos altos da carreira anterior e o 4º ponto alto eu fiz neste ponto alto. Então, só repetimos os 4 pontos altos da carreira anterior. Aqui no bico, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar aqui 1, 2, 3 correntes que fizemos para subir na terceira corrente. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui esta carreira. Agora, vamos iniciar a nossa segunda carreira. Então, eu vou andar, então, aqui, por esses pontos altos, eu vou fazer pontos baixíssimos até chegar aqui na corrente. Chegando na corrente, vou subir com 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto. E agora, nas próximas carreiras, ao invés de 4 pontos altos, nós vamos fazer apenas 3 pontos altos. Então, a corrente é o meu primeiro ponto alto, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os pontos altos, no próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, pular os pontos altos, no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então,
Então, as nossas próximas carreiras, nós vamos fazer apenas com 3 pontos altos. Ao invés de 4, nós vamos fazer com 3 e uma corrente no meio. Vou fazer esta carreira até chegar aqui nesse bico. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer aqui. Então, como prometido, já fiz aqui até este bico e vou fazer este bico da mesma forma que nós fizemos aqui, faremos nos outros. Então, eu fiz aqui uma corrente, aqui nas 5 correntes eu vou fazer os 3 pontos altos, ao invés dos 4 pontos altos que nós já vínhamos fazendo, desta carreira até a penúltima carreira, nós vamos fazer apenas com 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. E ao invés de 5 correntes, como nós colocamos nesta carreira, aqui nós vamos colocar apenas 4. 1, 2, 3, 4. Vou voltar aqui na corrente e vou fazer os outros 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, a mudança que nós faremos no bico é que ao invés de 4 pontos altos, como fizemos aqui, nós vamos fazer 3 daqui para frente. E ao invés de 5 correntes, da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer daqui para frente 4 correntes. Vamos continuar fazendo uma corrente, no próximo espaço, os 3 pontos altos. Ao invés dos 4 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos. Uma corrente, pular os pontos altos, no próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, daqui para frente, a nossa carreira vai ficar desta forma. Eu vou fazer algumas carreiras, então, eu fiz a primeira carreira e estou fazendo a segunda. Vou fazer por algumas carreiras. Vou definir quantas carreiras vou fazer e quando trouxer, eu vou falar para vocês quantas carreiras eu fiz. E aí, vamos fazer a última carreira por toda a volta. Mas os bicos será desta forma e o restante das carreiras da mesma forma, com 3 correntes, com 3 pontos altos e uma corrente. Vou fazer as carreiras e já trago para mostrar para vocês e iniciarmos a última carreira. Como prometido, já adiantei aqui, fiz algumas carreiras e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Eu fiz aqui um total de 4 carreiras. 1, 2, 3, 4 carreiras. Apenas na primeira carreira, eu fiz aqui com 4 pontos altos e aqui no bico com 5 correntes. Da segunda carreira em diante, eu fiz com 3 pontos altos aqui e aqui nos bicos eu fiz com 4 correntes. Aqui eu fiz apenas com 4 correntes, ok? Então, eu fiz 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos fazer a última carreira por toda a volta. Finalizei aqui essa carreira, fiz uma corrente. Na terceira corrente, fiz um ponto baixíssimo. Vou andar aqui sobre os pontos altos com pontos baixíssimos até chegar na corrente. Cheguei aqui na corrente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou fazer aqui dentro dessa corrente mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, vamos ficar com 4 pontos altos por causa da corrente que fizemos para subir. Feito isto, vou aqui no próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. Vou repetir novamente os 4 pontos altos. 3 correntes, que é o primeiro ponto alto, e na corrente mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, vamos ficar com 4 pontos altos por causa da corrente que fizemos para subir. Vou no próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. Então, a nossa última carreira por toda a volta será 4 pontos altos tombados. Vou repetir aqui novamente. Vou subir com as 3 correntes. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos. Vou no próximo espaço, vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer assim até chegar aqui no primeiro bico. Quando chegar aqui, eu volto para fazermos juntos, porque aí, da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer nos outros 3 bicos. Como prometido, cheguei aqui no bico e vou mostrar para vocês como vamos fazer nos bicos. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3, e aqui nas 4 correntes eu vou fazer 7 pontos altos. Então, 1,
2, 3, vou fazer um total de 7 pontos altos. Pronto, fiz aqui os 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Porém, com as correntes que fizemos para subir, ficamos com 8 pontos altos. Feito isto, vou no próximo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nos bicos, nós vamos fazer desta forma, nos 4 bicos. Fizemos em um, desta mesma forma, vamos fazer nos outros 3 bicos. E aqui, vamos continuar da mesma forma. 3 correntes. Na mesma corrente, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vamos no próximo espaço, ponto baixo. E assim, vamos fazer por toda a volta. Esta é a nossa última carreira. Vou finalizar esta carreira. Quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a última carreira por toda a volta. Os bicos ficaram dessa forma, nos 4 bicos. E assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!